Nesse vídeo eu vou te mostrar essa planilha que está aparecendo na sua tela, que é a planilha de venda coberta de opções. Uma planilha bastante completa, voltada à venda coberta de opções, seja call ou put, que vai permitir que você tome a melhor decisão de investimento. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Antes de começar o vídeo efetivamente, eu tenho dois recados. Primeiro, esse vídeo não trata de nenhuma recomendação de investimento. É uma planilha que vai servir para você tomar as melhores decisões de venda coberta de put ou call. Além de tudo, esse vídeo não tem o intuito de explicar como que você pode utilizar a venda coberta de call ou put para rentabilizar um pouco mais o seu patrimônio. Caso você tenha interesse em aprender isso, eu vou deixar um link também na descrição do vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre como fazer isso. Então, levando em conta que você já sabe como você vai fazer, essa planilha serve para você tomar as melhores decisões. Basicamente, o que nós temos? Nós temos a compilação de diversos relatórios de opções, que vão ser as oportunidades de negociação de opção, seja call ou put, que você vai fazer a venda coberta. E aí depois nós temos diversas abas que vão trazer para você quais são as análises que você deve fazer para tomar uma decisão de venda de call ou put. Para a gente ter acesso aos relatórios, ou seja, para a gente ter os relatórios que nós vamos jogar aqui, nós vamos lá no site opções.net, que é um site bastante completo, que traz essas informações de opções. Então, como que você vai fazer? Existe uma aba que chama Links. Você vai colocar aqui o nome de todas as empresas para as quais você aceitaria fazer o lançamento de venda coberta das opções. Aqui eu estou falando de call ou put. E aqui na frente aparece o link. Você vai ter que copiar e colar esse link. E lá no seu Google Chrome, por exemplo, ou outro aplicativo de internet que você tiver, e você vai baixar esse relatório da seguinte forma. Então eu já estou no relatório que eu peguei o link lá na planilha, eu só vou aumentar aqui a faixa de strike para pegar todos os casos possíveis e vou colocar pelo menos 2 vencimentos. Tem que ter 2 vencimentos, porque a planilha ela vai te analisar como filtro essas opções. E além disso, quando você seleciona o segundo vencimento aqui, aparece uma coluna extra de vencimento. Essa coluna tem que aparecer para que você consiga usar a planilha. A planilha vai trabalhar nesse layout que está aqui, e é por isso que você respeite. E para isso você tem que selecionar mais do que uma opção de vencimento, até para comparar os valores que tiverem aqui. Uma vez que você tiver já com esse layout, com o relatório dessa forma que eu coloquei, com call e put, você vai aqui em exportar para o Excel. Isso vai fazer o download de um arquivo no seu computador, você vai juntar todos os arquivos numa pastinha só, para que você faça a compilação dos arquivos dentro da planilha, conforme eu vou te mostrar agora. Uma vez que você colocou todos os arquivos que você baixou naquele layout que eu ensinei, daquele jeitinho que eu ensinei, em uma pasta, você vai vir aqui em cima e vai pegar a localização dessa pasta que tem que estar no seu computador. Não use Drive, tem que estar no seu computador. Então você vai vir aqui, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui na planilha e vai nessa aba, ó, Import Config, e vai colar o link bem aqui, bem na célula em azul onde está escrito link da pasta. Quando você fizer isso e clicar no botão clique aqui para importar os arquivos, a planilha vai importar todos os dados aqui para a nossa ferramenta. Então você só tem o trabalho de entrar lá no site, fazer o download e a partir disso você vem e coloca o link de onde esses arquivos estão e clica no botão. Detalhe, essa planilha só funciona no Microsoft Excel, porque existe um código aqui por trás que não adianta você tentar abrir essa planilha em outro programa que não seja o Excel, que não vai funcionar. Quando você clicar aqui, todos os arquivos vão ser importados e caso algum esteja no layout errado, ou seja, caso você tenha algum arquivo lá dentro da pastinha que não é lá do opções.net, caso você não tenha pego mais do que um vencimento, vai aparecer um relatório aqui ao lado, que não vai ser o nosso caso. Então, cliquei, ele vai fazer esse movimento, você não se importa e não mexe até ele terminar, porque ele está fazendo toda a importação dos dados aqui para dentro da nossa planilha, para que a gente consiga analisar todas essas opções de uma vez só. Quanto mais arquivo você tiver, é claro que vai levar mais tempo, só que nesse caso nosso foi rapidinho, porque tinha nem 20 arquivos ali e todos já estão aqui importados. Com essa importação feita, finalmente a gente vai conseguir dar uma olhada nas opções de venda coberta de call ou put que nós temos. Primeira coisa, vamos falar sobre a venda coberta de put. Venda coberta de put você já sabe, mas não custa lembrar.
ela serve para rentabilizar a sua reserva de capital. Então você vai trabalhar com uma determinada venda de put, vai rentabilizar o seu capital e você corre o risco de ser exercido. Então por isso que é importante que você trabalhe sempre com opções que você não se preocuparia em ser exercido. Então olha só, nós temos aqui uma aba para put, que são as abas vermelhas, de filtro de compra. O que isso significa? Você vai vir aqui e vai filtrar entre call ou put, você coloca put, mas você pode também filtrar a call, que vai aparecer aqui embaixo, só a call. Você vai ter que trabalhar com limites de delta, e essa planilha ela serve para filtrar apenas limites de delta, ou seja, delta entre 0.1 e 0.26. O delta você sabe que vai trazer, em outras palavras, também a possibilidade de ser exercido. Aqui eu vou trabalhar, até para mudar o exemplo da planilha, com deltas entre 0.15 e 0,30, por exemplo. Então, olha só, conforme você muda os dados, aqui embaixo as coisas também vão mudando. Então, é importante você olhar que as informações que eu vou te mostrar, elas mudam conforme você filtra. Além disso, limite de dias úteis. Limite de dias úteis, você pode colocar entre 15 e entre 35. O que tiver nesse range lá na sua base, de acordo com os filtros que você fez lá no opções.net, vão aparecer aqui também. E você pode escolher entre americana e europeia. Eu estou colocando apenas as europeias e tudo que correspondem a esses filtros aqui vai aparecer a opção aqui embaixo. O que aparece? Aparece a informação para você já ranqueada de qual percentual do prêmio sobre o strike é maior. Então vai aparecer para você o ticker da opção, a qual ativo ele se refere, qual que é o valor de strike, qual que é a cotação atual. A cotação atual você precisa informar aqui na planilha, depois eu vou te mostrar. Qual que é a distância do strike para a cotação atual, ou seja, qual que é o gap que o preço teria que vencer para atingir esse strike que está aqui. Qual que é o valor do prêmio? Qual que é o valor do prêmio sobre o strike? Esse valor que nos interessa no caso da venda da put, porque você vai ter que reservar o valor do strike e vai ganhar um prêmio em cima disso. Então, é a sua rentabilização em cima do seu capital. Nós temos também o prêmio sobre a cotação atual. Nós temos o valor do delta, que vai estar aqui dentro, nesse caso, dentro desse range, mesmo negativo ele vai aparecer aqui, porque nós estamos trabalhando com o valor em módulo. A data do vencimento, número de negociações que está aparecendo lá na planilha, até para você ver o quão raro é esse tipo de negociação ou não, e se é americana ou europeia. Tudo vai aparecer aqui e ordenado do maior prêmio sobre strike para o menor. Com isso você já consegue, nesse momento aqui, montar a sua operação de venda de put em um determinado mês. Então olha só, como que você faz isso? Existe uma aba aqui ao lado que chama dimensionamento da compra. Eu vou zerar tudo que está aqui. E aí nós vamos preencher essa planilha para que você veja como que ela funciona. Você vai vir aqui no filtro de compra e vai escolher quais são os papéis que você faria a venda da put. E é claro que não é o intuito falar sobre isso aqui, mas é importante que você escolha papéis que você não se importaria em ser exercido. Então olha só, existe uma tupi aqui, eu vou pegar e reforço, não é sugestão de investimento, é só um vídeo para mostrar a planilha. Nós temos aqui a tupi está dando 2,03 do prêmio sobre strike. Eu vou colar o ticker aqui. Então dei o Ctrl C lá, vou vir em colar especial e colei o valor. Quando eu colo o valor, ele já me traz os principais dados dessa opção e ele te pergunta a seguinte informação: qual que é a quantidade dessas opções que você vai vender? Eu vou colocar que eu vou vender 500. Ele já me informa a garantia que eu tenho que ter, por quê? Porque eu tenho que deixar o valor lá alocado do strike. Então, portanto, eu tenho esse valor alocado. E o prêmio que eu ganho. Então, o prêmio que eu ganho, o meu resultado bruto, se em cada uma o meu prêmio é 44 centavos, se eu vou vender 500, eu ganho 220. Com o imposto de renda de 15%, que eu já coloco aqui ao lado como resultado líquido, eu tenho 187 reais de resultado líquido, que me dá 1,72% de resultado líquido em cima da minha garantia, em cima do valor que praticamente eu deixei reservado ali. Só que, poxa vida, eu tenho 10 mil para montar a operação, eu quero fazer um mix para não correr o risco de ser exercido em tudo. Então eu vou diminuir para 300 tupi. Vai dar uma garantia de 6.500, ainda me sobra um pouco menos de 4 mil para continuar montando outra operação. Vou pegar também um exemplo aqui, vamos ver, pegar essa Vale aqui, ó. Pego a Vale, colo aqui e vou fazer com 100 Vale. Vamos ver quanto que dá. Já deu um valor um pouquinho acima. Nesse caso aqui, como a Vale é um valor bem alto, eu vou tirar e vou colocar, por exemplo,
B3SA, vou colocar B3SA aqui e vou colocar mais 400 de B3SA. Já deu o valor que eu tinha. Se você tiver mais valores ou quiser diluir um pouco mais, é só você escolhendo as opções aqui nessa lista e vai colocando aqui. Você já tem logo de cara a informação de qual vai ser o resultado líquido da sua operação, de qual que é a garantia que você vai ter que alocar, de qual que é o percentual que você vai ter de resultado, tudo isso vai aparecer aqui. Além disso, existe uma outra célula que é editável, que é uma célula amarela, levando em conta que as que estão em cinza você não pode mexer, que é o prêmio manual. Por quê? Porque aqui no relatório do opções.net aparece um prêmio que nem sempre, quando você for fazer a operação, vai estar sendo esse prêmio. Você sabe, as opções são mecanismos de derivativos, logo são muito voláteis. Então, por isso que você tem a opção de inserir o prêmio manual. Eu fui vender essa tupi, não está 0,44, está 0,039. Então eu venho aqui e insiro manualmente, 0,39. A minha planilha ela vai se reorganizar para levar em conta esse valor novo e aí você já vai saber se vale a pena ou não. Porque às vezes você dimensionou para fazer a venda de uma put, chegou lá na hora não está valendo a pena. Então nesse caso aqui você vai conseguir inserir o dado novo e a partir desse dado novo você vai fazer a conta e ver se vale a pena ou não. Então, de uma forma extremamente simples, você só teve que baixar os relatórios, a planilha fez toda a importação, trouxe para você os filtros que você tem e você já tem rapidamente a montagem da sua carteira. É um negócio que tem uma rentabilidade bastante importante, por isso tem que ter uma ferramenta junto para te trazer essa informação. Aqui nós terminamos put e vamos começar call. Você sabe que a put você rentabiliza o seu patrimônio, a sua reserva de emergência, ali possivelmente está no tesouro, e a call você rentabiliza a sua carteira. A venda coberta da call é para rentabilizar a sua carteira. Então o que você tem que fazer? Existe uma aba que chama carteira, onde você vai inserir a sua carteira. Então você tem uma carteira de ações, você vai inserir os dados aqui nas células em amarelo. O que são esses dados? É o nome do ativo, é a cotação média da sua carteira, é o número de ações que você tem, e depois você vai inserir o delta e outras informações. Mas o intuito aqui é a planilha buscar opções, nesse caso call, que vão estar nesses filtros de período de vencimento que você está colocando, vai ser a opção mais próxima desse delta que você está vendo aqui e vai trazer para você essa opção como uma opção de venda de call para que você rentabilize e faça a venda coberta com esse seu capital. Então olha só, por exemplo, eu não puxei o relatório de todas as ações que estão aqui na carteira. Embora o link esteja aqui para facilitar o seu processo, eu não fiz para esse efeito didático. Mas olha só, algumas já tem. Nós temos a BB Seguridade, que essa simulação que eu estou fazendo, a pessoa tem 600 ações com preço médio de R$ 31,41 e o preço atual é R$ 33,41. Eu quero achar uma call com delta mais próxima de 0,15, então eu venho aqui e coloco 0,15. A mais próxima disso é um delta de 0,17, que tem um strike de 35,5 e paga 0,15 por opção vendida. Nesse caso aqui, é uma call de delta 0,15, mas eu poderia colocar 0,25, eu poderia colocar 0,35, depende, claro, do apetite que você tem para fazer a venda coberta dessa call, levando em conta que um delta maior vai ser uma possibilidade de realizar o exercício da venda da call maior. Então, nesse caso, um delta maior apontaria uma vontade sua de vender de fato aquela ação que é o ativo objeto dessa opção. Então, olha só, vou colocar um delta de 0,2 e eu achei um delta muito próximo de 0,218 lá no relatório. Eu entendo que esse aqui está me atendendo. Por quê? O strike é de 35,25, o prêmio é de 0,19, o meu strike em relação ao meu preço médio, nesse caso, é de 12,2%, e o meu strike em relação ao meu valor atual é de 5,5%. Eu trouxe os dois por quê? Aqui você vai ver a rentabilidade que você vai ganhar em cima do que você gastou e aqui você vai ver a rentabilidade que você vai ganhar em cima do valor atual. E aí, aqui em cima, você percebe que eu tenho uma célula de percentual da carteira. O que isso significa? Você vai pegar a quantidade de ações que você tem de cada ação da sua carteira e vai negociar apenas 50%. Então, nesse caso aqui, BBSE, eu tenho 600, 50% é 300. Eu vou vender 300 opções call nesse caso. Se eu quiser ajustar manualmente esse número, eu vou vir aqui e coloco na mão. Eu vou vender 70%. O 70% ele vai arredondar para encontrar um lote de 100. Nesse caso aqui, 70% de 600 seria 420, mas o mais próximo está 400. E aí, nesse caso,
ele vai vender 400 opções call. Nesse caso, vender 400 a 19 centavos dá um resultado líquido de R$ 76,00, e aí você vai ter a opção de marcar como sim ou não aqui para fazer essa operação ou não. Quando você marcar com sim na caixinha, ele vai fazer a operação, já vai descontar o imposto de renda de 15% e vai te dar o resultado líquido que você ganhou, bem como o percentual do seu patrimônio atual que você vai ganhar. Então, tudo isso já é feito de forma automática na planilha. Se você deixar isso automatizado, ou seja, um delta de 0,15 para todo mundo, o valor de 50% da carteira, ele vai fazer as contas. Então, olha só, eu nem mexi nessa ação aqui, que é, por exemplo, a CCRO. Mas, com o 0,15, ele já encontrou um delta de 0,165, já encontrou um prêmio de 0,10, vai fazer com 50% da carteira, que é 100 ações, ou seja, vai vender 100 opções, encontrou um prêmio bruto de 10, vou marcar para ele realizar a operação, descontando imposto de renda, ele já tem um resultado líquido aqui. Então, com isso, você consegue fazer toda a venda coberta de call para rentabilizar a sua carteira. E por que é interessante que seja na sua carteira? Porque é prudente que você faça a venda de call com o que você já tem. Então, ali uma ação para você tentar rentabilizar, para você talvez até fazer uma venda um pouco mais programada, tudo isso aqui em cima da sua carteira. Por isso que é importante você utilizar essa sua carteira para isso. Aqui no fim nós temos o resultado final que você tem, nesse caso R$ 73,00, que dá uma rentabilidade extra de 0,08% em cima do que você já tem de patrimônio. É claro, aqui nós estamos fazendo um modelo bastante tímido, né? Com 50% da carteira, não estamos fazendo para todos, mas se eu fosse fazer para todos aqui, ó, e também fosse colocar para 100% da carteira, já daria uma rentabilidade bastante robusta. É claro, correndo o risco de ser exercido, mas de qualquer forma você tem esse mecanismo bastante importante atrelado ao seu capital. E aí, dessa forma, você consegue fazer a venda coberta da call nesse caso. Havíamos visto a put e agora nós temos a call. Além disso, além de fazer esse planejamento da venda coberta, a planilha vai te dar um controle muito importante. O que é esse controle? Operações. Então, a partir do momento que você fez as operações de venda de call ou put, você pode registrar todas elas aqui. Como que você vai registrar? Cada operação numa linha, limitado a 1000 operações. Então, é bastante coisa para você usar aqui na planilha. Você tem que informar em cada linha uma operação, e em cada coluna alguma informação dessa operação, ou seja, nome da ação, nome da opção, se é call ou put, qual era o valor do strike, a cotação no momento que foi feito, qual foi o prêmio, o delta, a quantidade de opções que você vendeu, data de compra e data de vencimento. E aí é interessante você observar também que quando você tem a data de vencimento em cada operação, quando você informa aqui uma data referência, ou seja, qual que é a data de hoje, por exemplo, você informa aqui, você vai conseguir ver quantos dias úteis você tem até o vencimento calculado de forma automática. Então a planilha faz isso também, além de trazer para você qual que é o strike em relação ao preço atual, o prêmio sobre strike, qual que é a cobertura que você precisou no caso das puts, enfim, tudo isso vai estar aqui. Além disso, existe um controle de operações de reversão. O que acontece? Vamos supor que você fez uma venda de call para sua carteira e você não queria ser exercido, mas por algum motivo o preço da ação subiu muito, atingiu o seu strike e você foi exercido naquela operação. Só que você não queria, você só queria rentabilizar o seu capital, você não queria necessariamente fazer a venda daquela ação, mas acabou acontecendo, é o risco quando você entra numa operação do tipo. Quando isso acontece, existe uma aba aqui para você ir acompanhando as reversões. O que isso significa? Significa que você fez uma operação de venda de call, por exemplo, foi a operação 2. E essa operação 2 você não queria ser exercido. A cotação atual, quando você fez a operação, era de 31,14, o strike era de 35,14, mas no vencimento acabou acontecendo. O preço estava acima de 35,14, você teve que vender as suas ações nesse preço. E aí você quer reverter essa operação, ou seja, você vendeu, nesse caso aqui, 400 BBSE, BB Seguridade, e você quer reverter. Então o que você faz? Você vem aqui, aponta qual que é o ID da operação. Então olha só, o ID da operação número 2 foi essa operação aqui que não deu certo. Ou seja, acabou vendendo, você foi exercido, tudo bem, mas não era a intenção. Então você vem aqui e coloca 2. As informações de qual que era a ação, qual que era a opção, se era call ou put e qual que era o strike vão aparecer aqui. Depois, na coluna da frente, você vai inserir
qual que é a situação atual, ou seja, se você aceita, se está tudo bem, se você está aguardando só para registro, e qual que é o ID da nova operação que você montou para reverter essa operação. Então, se você foi exercido em uma call, você vai provavelmente vender uma put no mesmo valor do strike ou próximo, para que você não saia no prejuízo e consiga em algum momento retomar esse valor. Então, quando você montar essa nova operação, você coloca ela aqui e para deixar registrado, deixa aqui na frente qual que é o ID dessa operação nova para você manter o registro. Passou o período, passou o mês, não foi exercido? Tudo bem, monta de novo aqui a operação, coloca essa aqui como finalizada, que você vai entender que não deu certo, cria o seu próprio código e faz de novo a operação, deixa o novo ID aqui. Então, com isso, você vai acompanhando as operações, inclusive de reversão. Tudo isso que eu mostrei até agora são dados que a planilha vai trazer para você tomar a melhor decisão de venda coberta de call ou put. Além disso, existem algumas informações menores que tem que ter na planilha, como por exemplo, cotação da ação. Você vai vir aqui e vai inserir o nome do ativo e qual que é a cotação em determinado dia, para que a planilha consiga trazer essa informação para você lá onde você precisa da cotação. Feriados, eu já trouxe todos os feriados retirados lá do site da Ambima até 2099, então você não vai precisar se preocupar com isso. A gente usa isso aqui para calcular dias úteis do vencimento, tudo é feito de forma automática para você não se preocupar. Existem também um apoio aqui de letras de vencimento, caso você queira saber, é algo que a gente acaba não usando muito, é óbvio que usa nas operações, mas não tem que decorar isso aqui, então eu deixei a colinha aqui. E aí existe uma ferramenta bem legal na planilha também, que é a data ideal de compra. O que isso significa? Primeira coisa, nós temos em cada um dos meses uma data específica do exercício das opções, que é a terceira sexta-feira de cada mês. Essa planilha, antes de mais nada, essa aba aqui vai te servir para falar quando vai ser o vencimento em um dado mês. Então você insere aqui um mês referência, novembro de 24 eu coloquei, e ele vai pegar esse mês e os próximos 11, ou seja, uma janela de um ano, e vai trazer para você, ó, a data de exercício das opções nesse mês é essa data aqui. Por quê? Porque existe uma metodologia que a data de vencimento das opções é na terceira sexta-feira do ano. Então você insere aqui terceira sexta-feira, ou seja, 3/6, terceira sexta-feira, e a planilha calcula. Se fosse a segunda sexta, você ia colocar 2/6. Se fosse a segunda quarta, você ia colocar 2/4. Mas é a terceira sexta-feira. A planilha já calcula para você automaticamente quando vai ser o exercício. Outra coisa que é importante e a planilha te ajuda também é o intervalo de dias. Então olha só, eu geralmente compro, na verdade eu vendo opções entre 20 e 30 dias do vencimento, porque geralmente é um período bom de rentabilidade. Muito bom, bacana. O que você vai fazer? Você vai colocar 30 e 20 em dias máximo, o valor maior, e dias mínimo, o valor menor. E aí a planilha vai fazer a seguinte conta. Olha só, se ele quer comprar opções a 30 dias úteis da data do exercício de novembro, ele tem que comprar em tal data, e tanto para o máximo quanto para o mínimo. E aqui eu estou falando de venda de call, tá? Nesse caso, venda de put. Então, quando eu falo compra, é venda na verdade. Eu tenho que entrar na operação nesse intervalo aqui. Então, olha só, primeiro exemplo, novembro, data de vencimento 14/11/2024. Se eu quero fazer operações entre 20 e 30 dias, então eu tenho que fazer as vendas entre 3/10 e 17/10. Se eu entrar depois de 17/10, eu já pego as opções com menos de 20 dias. E se eu entrar antes de 3/10, eu pego as opções do dia 14 antes de 30 dias. Então, não vai fazer sentido. Então, por isso que é importante você ter esse apoio para que você consiga se programar e fazer as operações no prazo que você imagina que é o ideal, que você, segundo a sua análise, vai acabar sendo o prazo que vai rentabilizar o seu capital melhor. Então, olha só, resumindo tudo que nós vimos. Nós vemos uma planilha aqui. A partir do momento que você escolhe quais são as ações que você vai trabalhar, ela te traz os links para você obter os relatórios. Então você só vai copiar e colar isso e vai lá na opções.net, aumentar o range de strikes e vai colocar mais do que um vencimento e fazer o download. Depois que você fizer o download, você vai vir aqui para importação, vai colocar o link da pasta onde estão os arquivos, vai clicar no botão e ele vai fazer toda a importação para você. E toda a importação vai ficar aqui nessa aba que você não precisa entender, mas é a aba onde os arquivos vão estar. Depois, para venda coberta de put, para rentabilizar a sua reserva de emergência,
Você consegue filtrar as diversas opções, escolher as que você quer e colocar aqui no dimensionamento de compra para que você saiba qual que é a garantia que você vai ter que alocar, qual que é o prêmio bruto, qual que é o prêmio líquido que você ganha. Tudo isso a planilha faz em relação a put. Além disso, em relação a call, você vai conseguir inserir a sua carteira, colocar a cotação média, colocar o número de ações, falar qual que é o período de vencimento que você quer trabalhar, falar qual que é o delta que você quer trabalhar e a planilha vai automaticamente montar a operação para você. Tudo que for realizado aqui, ela vai calcular quanto que você ganharia, qual que é a sua rentabilidade e a partir daí você vai já saber de forma imediata quanto que você ganha nessa operação. Além disso, a planilha vai permitir que você faça todo o controle de suas vendas de call ou put num lugar só e caso você seja exercido, você tem aqui um controle de reversão. Ou seja, a operação X foi exercida e eu quero montar uma reversão para ela. Então você vem aqui, monta essa planilha e essa aba aqui vai te ajudar a controlar essas operações. E aí por fim eu te trouxe outras informações, como por exemplo, a melhor data de fazer operações com base na data de vencimento, na data de exercício e os dias máximos e mínimos que você gostaria de entrar na operação. Então, como eu te disse, essa é a planilha mais completa para venda coberta de opções, call ou put, que você pode encontrar. É uma planilha que vai te ajudar a controlar um pouco melhor as suas operações, a escolher as opções que você talvez nem pensaria que existiam, sem ter que ficar perdendo muito tempo fazendo um monte de filtro e procurando um monte de ferramenta e procurando um monte de ferramenta cara que você teria que pagar mensalmente para obter algo nem próximo disso que a gente viu. Então, por isso, caso você tenha gostado desse material, não perca a oportunidade de adquiri-lo, porque o link para adquiri-lo está aqui na descrição do vídeo e essa ferramenta é a mais completa que pode te ajudar a rentabilizar um pouco melhor o seu capital. Nós nos vemos por aí e até mais!